Olá, boa noite. Esperando o pessoal entrar aqui. Olá. Bom, a live dessa noite é sobre a criança lê, mas não compreende. E agora? E agora, José? Olha só, boa noite, pessoal que tá chegando aí, Divina, boa noite. Hoje eu prometo a vocês, a passar aí para vocês algumas estratégias que a gente pode estar trabalhando com as crianças para que ela tenha a leitura com compreensão, né? Então, nos próximos minutos aí, eu prometo mostrar para vocês algumas estratégias aí onde as crianças vão ter essa leitura com compreensão. A gente fica um pouco aflita, né? A criança lê e quando você pergunta, não sabe nada, né? Não entendeu nada. Mas tem um passo a passo que a gente pode fazer para que elas entendam o que está sendo lido, né? Então, vamos lá iniciar para que quem já está aqui não fique aí com o tempo ocioso, né? Então, pessoal, a leitura com compreensão, ela inicia lá na primeira infância, ou seja, assim que a criança sai ali da barriga da mãe, com 1 mês, 2 meses no máximo, a gente já pode iniciar a leitura com compreensão. Mas como assim, né, Patrícia, que com um bebezinho de 1 mês eu já vou trabalhar a leitura com compreensão? Quando a gente lê histórias simples para ela já começa a observar a estrutura da linguagem. Então, ela já começa a entender a entonação, o ritmo, as palavras, né? O nosso cérebro ele é feito com engramas que são caminhos, né? E então a gente tem que começar a fazer esse caminho, né? O caminho da roça, vamos chamar aqui hoje de caminho da roça. O caminho da roça que leva à compreensão da leitura. Então, quanto mais, no caminho da roça ali, quanto mais a gente passa, mais fica marcado, não é? A mesma coisa é com a leitura, com a compreensão da leitura. Quanto mais a gente deixa marcado esse caminho, quanto mais a gente fortalece esse engrama da compreensão de leitura, quando a criança começar a ler, né, por si só, ou ouvir uma história, ela vai ter, então, o caminho bem marcado e vai saber compreender o que está sendo lido para ela, ou então o que ela está lendo. Então, por isso que a gente começa a compreensão da leitura desde os primeiros meses de vida da criança, né? E aí, os primeiros meses de vida, 1 ano, 2 anos, a gente vai trabalhando, leitura simples, mostrando imagens, então a gente começa por aí. Com 2 anos de idade, a partir dos 2 anos de idade, então, a gente começa a fortalecer, a fazer mais perguntas sobre o que a gente está lendo para a criança. Então, a gente começa um modo mais sistemático da compreensão da leitura, né? A gente leva a criança a refletir o que está sendo lido para ela. Então, a gente faz uma leitura com uma boa entonação, bem expressiva, né? Quando tem interrogação, a gente faz lê com ponto de interrogação. Quando é exclamação, a gente lê com ponto de exclamação, ponto final. Se é uma voz de choro, a gente faz a voz de choro. Se é uma voz feliz, a gente faz a voz feliz. Isso tudo vai mostrando, vai marcando esse caminho da roça ali para a compreensão da leitura quando for a criança tiver maiorzinha ali. Então, essa compreensão da leitura, a gente começa ela bem cedo e com 2 anos a gente já começa a fazer, então, essas perguntas para saber se o que a gente está lendo, o que a gente está falando com a criança está sendo compreendido, né? É preciso checar essa compreensão da leitura sempre, né? Então, tudo que eu leio para a criança, né? Chegou num ponto final, eu pergunto, e aí, entendeu? Tá? O que foi que falou nessa frase agora? Então, a gente tem que estar sempre checando, sempre perguntando se a criança entendeu o que a gente está lendo para ela.
Muitas das vezes a gente fica um pouco irritado quando a criança pede para ler para ela uma história 1000 vezes, né? Mas essa repetição, ela faz parte do processo da compreensão de leitura e faz parte também do processo de aprendizagem. Para quando a criança, para ela aprender essa compreensão, né, da leitura, é preciso repetir várias vezes um texto, porque cada vez que você lê para ela um texto, ela vai absorver um elemento a mais. Então, ela vai, por exemplo, numa história de princesa. Então, na primeira leitura, ela vai observar que o vestido da princesa é amarelo. Numa próxima vez que eu leio para ela, ela vai perceber que o vestido é amarelo e longo. Numa próxima vez, ela vai perceber que o vestido é amarelo, longo e tem pedras vermelhas na ponta. Então, ela vai absorvendo cada vez mais que eu leio para ela, uma compreensão maior dessa leitura. E aí eu sempre perguntando, né? Nunca esqueça de checar essa leitura. E outro ponto que eu posso fazer para induzir essa compreensão da leitura, né? Para ensinar a criança essa compreensão da leitura, é induzir ela por os caminhos das estratégias de reparação da compreensão da leitura. Pessoal, eu quero que vocês coloquem para mim no chat se eu estou me fazendo entender, se eu não estou falando muito rápido, que às vezes eu me empolgo aqui e começo a falar muito rápido. E se você estiver gostando aí, tem um aviãozinho, encaminhe essa live para os amigos aí, para os conhecidos, para que eles também possam participar e aprender um pouquinho sobre a leitura com compreensão, tá bom? Então, assim, meu áudio tá bom? Como é que tá? Não tá travando, não? Vocês vão me falando aqui, tá bom? Senão eu fico falando aqui e aí vocês não me dão um retorno, eu fico sem saber. Então, só colocar aí pra mim se tá tudo ok, tá bom? Então, vamos continuar. Então, a gente iniciou, tá ótimo, então tá bom. A gente iniciou ali o caminho da roça ali da compreensão da leitura desde a primeira infância, né? Assim que a criança saiu da barriga da mãe. Ali com 2 anos a gente intensificou um pouco, onde a gente já levou a criança que bom, tá dando certo. Onde a gente está levando a criança ali a pensar um pouco, a refletir sobre o que ela refletir sobre o que ela está ouvindo. Então, agora, ainda quando a criança está ali entre 2, 3, 4, 5 anos, ainda só nos ouvindo, que quando ela ainda não sabe ler, né? A gente vai induzir ela, vai ensinar ela mesmo oralmente a estratégia de reparação da compreensão da leitura. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu estiver lendo para ela, aqui eu peguei aqui o Galo Maluco, da Sônia Junqueira. Eu gosto muito desses livros da Sônia Junqueira. Então, eu vou começar a ler aqui, né? Eu vou falar o Galo Maluco, Sônia Junqueira. Aí eu posso perguntar, você entendeu o título? Falar, sim, é o Galo Maluco. E quem foi que escreveu esse livro? Quem é a autora, né? Eu não lembro não, então vamos ver de novo, Sônia Junqueira. Tá, é a Sônia Junqueira, ok. Então, eu tenho que ensinar a criança a se questionar, a pensar um pouco sobre o que a gente está lendo. Então, começou aqui. O galo bicudo é guloso. Guloso? O que será que significa essa palavra? Eu preciso saber o que é essa palavra. Aí eu leio de novo, né? O galo bicudo é guloso. Eu acho que eu vou ter que procurar. E aí eu procuro no dicionário, eu procuro na internet, falo, tá, é porque ele gosta de comer muito. Então tá, entendi, né? Então o galo bicudo é guloso. Então aqui eu ensinei a criança que quando ela não entendeu uma palavra, ela pode buscar saber, pode perguntar o que é o significado daquela palavra. Porque se ela continuar
a leitura sem entender esse significado dessa palavra, ela não vai ter a compreensão da leitura num todo, né? Então, a gente tem que ensinar ela, induzir a ela colocar isso no caminho da roça dela ali, da compreensão da leitura, para que ela saiba o que fazer quando tiver uma palavra que ela não saiba. Então, outra coisa que a gente pode falar é: o galo bicudo come tudo, o galo bicudo bica tudo. Nossa, eu não entendi essa frase, eu vou ler de novo para ver se eu entendo. O galo bicudo come tudo, o galo bicudo bica tudo. Ah, tá. O galo bicudo, ele gosta de comer tudo que vê e ele bica tudo também. Então tá, agora eu entendi o que essa frase falou. Então, o que eu mostrei aqui? Que quando a criança não compreendeu, chegou ao final da frase, ela não compreendeu, ela pode voltar e ler novamente para que haja compreensão. Isso, pessoal, parece coisa boba, né? Assim, claro que ela vai saber que ela tem que saber procurar o que significa a palavra ou ler novamente. Mas não, se a gente não ensinar isso para a criança, ela vai para a fase adulta sem essa estratégia. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para a criança. É preciso ensinar sim, é preciso mostrar sim para ela o que ela deve fazer, mesmo parecendo bobo para nós, mas para a criança isso tem é valioso falar isso com ela, vai fazer uma diferença enorme na leitura com compreensão para ela, tá bom? Outra coisa que a gente pode dizer aqui por exemplo, aqui, vou continuar a leitura. Bica a cuca de Luca. Ah, não. Luca, acho que tá errado. Bica a cuca do Biluca. Ah, tá, é o Biluca. Eu li errado. Agora eu voltei e li corretamente. Foi por isso. Então, tem que mostrar que se a palavra não fez sentido, que pode ser porque eu li errado. Então, é preciso mostrar para ela que ela pode voltar e ler essa palavra corretamente. São estratégias, como eu disse agora, parecem bobas, mas não é boba. A criança precisa mostrar claramente isso para ela, mostrar essas estratégias para que ela entenda que como é que ela deve fazer, né? Qual que é o processo que ela deve fazer. E aí ela vai entender que uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que ela, né, um bom leitor, ele pode sim errar uma palavra, ele pode sim voltar e ler uma frase novamente, né? Ele pode não saber o significado de uma palavra, que é só ir lá e pesquisar, ler novamente. Então, isso tem que ser bem claro para a criança, tá bom? E isso tudo, até aqui, pessoal, a gente trabalhou a leitura com compreensão somente oralmente, tá bom? Nós estamos lembrando aqui que nós estamos construindo o caminho lá no cérebro da criança, nós estamos construindo o caminho que aqui a gente chamou caminho da roça. Vai ser o caminho que eu vou levar a criança a fazer uma leitura com compreensão. E como o caminho da roça mesmo, quanto mais passa por ele, mais marcado ele fica. E assim é a leitura com compreensão, né? Quanto mais eu bato nessa tecla, quanto mais eu trabalho, mais esse caminho vai ficar marcado. E quando ela precisar de uma leitura com compreensão, ela vai saber por qual caminho percorrer, né? Ela vai saber qual estratégia que ela precisa buscar. Então, até aqui a gente tem que trabalhar essa checagem, falar oralmente, né? Nem que seja de mentirinha, que eu não sei uma palavra, que eu não entendi uma frase, para ela saber que ela pode também fazer esse caminho para entender a frase e ter uma leitura com compreensão, tá? Os livros, até essa idade que a gente costuma trabalhar, vocês viram que esse é um livro bem simples, até o Gabriel de 3 anos, tá dando um reflexo aqui, até o Gabriel de 3 anos gosta muito desses livros, como ele não sabe ler ainda, ele faz a leitura das imagens, então é muito importante deixar disponível, tá bom? Aqui em casa tem muitos super-heróis, esses livrinhos menorzinhos assim, que eles gostam de ler, mas é preciso também deixar uns livros maiores, mais grossinhos, onde você vai estar lendo para a criança. São os livros que tem capítulos, né? Aqui eu li esse aqui para eles, Dom Quixote,
Depois eu coloco para vocês, tá dando... Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato. Então, é uma história muito divertida. Então, todo dia, quando eles vão dormir, eu lia essa história para eles. E eles se divertiam bastante. E a gente perguntava o nome de personagem, voltava à história anterior. Mas por que eu tô falando que a gente tem que ler esse livro de maior? Porque a criança tem que saber que ela pode ler o livro pequeno, fininho, né, com mais figuras do que letras, mas que também ela tem disponível para ela que esses livros maiores também são legais e que ela pode sim estar lendo também esses livros maiores, que é possível ela ler esses livros maiores com compreensão, né? Então, obrigado, Poliana. Eu também acho eles um amor de menino. Mãe é suspeita de falar, né? Então, voltando aqui, a gente pode sim deve estar trabalhando, lendo com eles esses livros maiores, tá bom? Esses livros com capítulos. Eu tenho aqui também esses Crônicas de Nárnia, que é uma história bem divertida, e aí durante o dia eu pergunto para ele sobre o personagem, a gente volta à história, pergunta assim, será o que vai acontecer, hein? E aí a gente fica naquela expectativa toda. Isso tudo eu estou trabalhando, aquele caminho da roça, para ter uma leitura com compreensão. Quando a criança inteira ali uns 6, 7 anos, onde ela já começa a ler, o que a gente vai fazer? Eu gosto muito da leitura compartilhada. O que é a leitura compartilhada? É onde eu leio um pedaço, né, uma parte do texto e ele lê outra. Porque aí ele vai observando a minha entonação, a minha voz, a minha pontuação e vai fazendo a mesma coisa. E da mesma forma, né, a gente vai estar induzindo ele a pesquisar as palavras que ele não sabe, a ler novamente um pedaço da frase que ele não entendeu. Quando ele lê uma palavra errada, a gente vai induzir ele a ler novamente e isso vai ficando marcado e ele vai começar a fazer isso sozinho, sem eu ter que interferir nesse processo, tá bom? Então, com 6 anos, 7 anos, nós vamos ler novamente, por exemplo, Dom Quixote, onde ele vai ler uma parte e eu vou ler outra parte. Eu vou ver se ele realmente percebeu levar ele a perceber o que ele não compreendeu, que é o que eu falei agora, né? Se ele entendeu realmente a frase, a palavra, então ele vai ter que perceber isso por si só. E enquanto ele não percebe, eu vou estar ajudando ele a fazer a perceber isso. Então, nós vamos formular hipóteses do que pode acontecer, né? Então, durante o dia, será o que vai acontecer no próximo capítulo? Será que o Dom Quixote vai conseguir aquela aventura dele? Será que o Sancho Panza vai conseguir o burrinho dele? Então, a gente vai fazendo essas hipóteses para criar também essa alegria da leitura, né? Esse espírito de leitor, esse prazer pela leitura. Outra coisa também que a gente tem que fazer é parar para recapitular o que aconteceu antes, né? O nome dos personagens, as aventuras que aconteceu. Então, a gente faz isso tudo, tá bom? Então, eu tenho que estar sempre mostrando para a criança, tanto quando ela é só ouvinte e também quando ela começa a ler, aquilo que ela precisa perceber para ter uma leitura com compreensão, né? Se ela não entender uma palavra, ela para e pesquisa aquela palavra, ou então vê o contexto da história ali para ver se ela consegue ver o que significa. Se ela não entender uma frase, ela volta e lê aquela frase novamente. Uma boa forma da gente estar trabalhando frases, né, num livro ou num texto, para a criança não ler tudo emendado, né, sem pontuação, sem nada, estar colorindo, pegar um lápis, um colorido e colorir as pontuações, porque aí quando chegar naquela parte colorida, ela vai dar uma pausa, ou ela vai fazer uma interrogação, uma exclamação, ou vai dar só uma pausa mesmo do ponto final. Então, isso ajuda muito colorir, tá?
pega o livro ali e colore ali mesmo, não deixa sem colorir não tem problema não. O livro é para ser rabiscado mesmo, de forma que o aprendizado seja gerado, tá bom? Então, pessoal, toda leitura, ela deve ter a compreensão checada. Aqui a gente está falando de leitura de livros, né? Para que ela tenha uma leitura com compreensão. Mas não só a leitura de livros, mas, por exemplo, a leitura de palavras também deve ser checada e devemos ver se ela realmente está, se a criança realmente entendeu. Por exemplo, como assim? Explica direito, Patrícia, não estou entendendo nada. Olha só, então ali no texto a gente ensinou a criança, no livro, né? A gente ensinou a criança a parar, a ler novamente se não entendeu, a pesquisar uma palavra, a ler a palavra que ela errou, ler ela novamente para que a frase faça sentido. E aqui, quando eu vou fazer a leitura para mim ver se a compreensão da palavra foi feita, ali com 3, 4 anos a gente apresenta as vogais e trabalha os encontros consonantais, né? Então, trabalho ai, eu, oi, ui. E a gente não deve trabalhar essas palavras soltas, assim, porque a gente fica tão feliz que ela conseguiu decodificar ali as letras, né? Conseguiu ler, que a gente esquece da compreensão. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Então, ela vai ler lá, ai. Ah, parabéns, você conseguiu ler ai. Mas vamos colocar essa palavra numa frase? Se a criança não conseguir, assim, ficar um pouco travada, não deixa demorar muito, não. Aí você fala a sua frase. Então, eu vou falar a minha frase depois que você fala a sua. Então, ai, machuquei meu dedo. Né? Aí ela vai falar, ah, tá, ai tá doendo, né? E aí agora eu falei assim, agora é sua vez. Às vezes ela vai repetir a sua mesma frase, mas ela vai estar construindo aquele caminho dela ali, o caminho da roça, da compreensão da leitura. Então, a gente precisa fazer isso, ou então você pode induzir ela também, falar assim, ah, tá, vamos fazer o ai com machucou outra coisa? Então ela fala, ai, machuquei meu pé. Então, eu, né? Ela vai ler lá a palavrinha eu. Aí, quando ela lê eu, eu. Vamos colocar essa palavra numa frase? Então, ela vai falar, eu tenho 4 anos. Aí, você faz uma festa, né? Parabéns, você entendeu. Aí, você pode trabalhar uma consciência fonológica aí também, né? Ah, vamos contar quantas palavras você usou? Eu tenho 4 anos. Ah, você usou 4 palavras nessa frase, que legal. Então, a gente vai trabalhando assim uma coisa puxando a outra. A gente só não pode esquecer de trabalhar a leitura com a compreensão, que às vezes a gente fica tão empolgado que esquece de trabalhar essa compreensão. É muito importante trabalhar. A compreensão na frase, eu falei agora da palavra, então a compreensão da frase. A criança leu, né, a frase toda ali, então ela leu ali, o gato Guto pula e foge. Então, me fala, por favor, o que você leu? Aí ela não vai saber, né? Então, ela consegue ler, até com a entonação mais ou menos, mas não compreende. Então, fala, vamos ler novamente. O gato Guto pula e foge. Ah, tá, o gato Guto pulou e fugiu. Ah, muito bem, foi isso mesmo. Então, a gente tem que fazer essas perguntas para que ela comece a entender o que ela está lendo, tá bom? Então, a gente fez a leitura com compreensão em livros, né, de palavras, prestou atenção nas frases, a leitura de compreensão de frases, e no texto é a mesma coisa, né, um texto aí, você vai pedir ela ali para colorir os pontos finais, para poder saber aonde que ela tem que parar, e então você vai sempre perguntar a ela no final, no final de cada frase, quando chegar em cada ponto desse colorido, você vai me falar o que você entendeu. Se você não entendeu, você vai voltar e ler novamente e a gente vai tentar, se é uma palavra que você não entendeu, a gente vai pesquisar e você vai ler novamente. E a gente vai fazendo esse processo. Mas como eu disse, é muito importante
fazer esse processo, que para nós parece ser bobo, parece ser óbvio, né? Mas não é, tá? As crianças precisam que a gente ensine elas a esse caminho para que elas tenham uma leitura com compreensão, tá bom? Então, a Vilma está perguntando aqui que a minha filha tem 6 anos, mas não sabe ler ainda. O que eu faço? Tá. Vilma, a gente tem que avaliar o que está acontecendo, né? A gente tem que trabalhar uma boa, ver se a consciência fonológica dela foi bem trabalhada. Se não foi, a gente tem que voltar e trabalhar, né? Se ela tem um vocabulário bom, coordenação motora dela também. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. A gente vê, trabalha aí, por exemplo, a consciência fonológica dela não está boa. A gente volta, não tem problema voltar, sabe? Cada um tem o seu tempo, mas a gente tem que analisar o que está acontecendo e voltar se for preciso. Se eu vou ter que trabalhar a consciência fonológica dela novamente, então vamos trabalhar. E aí a gente trabalha as vogais, trabalha aí novamente os encontros vocálicos, aí passa para palavras com três letras e vai aumentando. Eu gosto muito do método fônico, que é aquele método onde a gente usa o nome e o som das letras, né? Então, a gente tem que avaliar o que está acontecendo, se foi a consciência fonológica dela foi bem trabalhada ou não, se não foi, voltar e trabalhar e iniciar o processo novamente, porque às vezes a gente para ali, quer só continuar, né? E se a gente voltar para trabalhar novamente, a criança consegue dar um salto muito maior do que a gente ficar forçando ela ali a continuar da onde a gente acha que ela parou, né? Então, é preciso voltar e estar trabalhando. Então, de início, consciência fonológica, analise a consciência fonológica dela. Tem alguns, no meu feed tem alguns vídeos, algumas coisas falando, ou então depois você me chama também aqui que a gente pode estar conversando, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Vamos colocando aí no chat para ver se tá tudo ok. Olha só, então vou recapitular alguns pontos importantes que a gente precisa para estar fazendo essa leitura, para que a criança tenha essa leitura com compreensão, né? Então, a estimulação da compreensão de texto começa na primeira infância, então a gente começa saiu da barriga da mãe, a gente já começa a fazer esse caminho da roça para a consciência, a leitura com compreensão, tá bom? Então, mas já passou, meu filho já passou, é que nem eu falei agora. Vamos voltar um pouquinho, ensinar o processo e que vai dar certo, tá bom? Importante checar a compreensão a todo momento, né? Ou seja, quando a criança está somente ouvindo ou quando ela já começa a ler, é preciso checar se ela está entendendo, é preciso perguntar pedir ela para te falar o que ela leu, se ela entendeu, é preciso pedir ela para falar com as suas próprias palavras. Aqui você pode pedir o reconto, né? O reconto é muito importante nesse processo de leitura com compreensão. Então, vai ter a leitura e depois você pede ela para te recontar ali. Vai surgir, quando é menorzinho, umas histórias incríveis, né? Mas faz parte desse processo de leitura com compreensão, tá bom? A terceiro ponto, na leitura, confira se houve compreensão mesmo em leitura de palavras. Então, a gente precisa checar se ela entendeu, leu ali a palavra oi, mas ela sabe o que significa oi, se ela consegue aplicar essa palavra oi dentro de uma frase. Oi, tudo bem? Então, a gente precisa checar isso, se ela entendeu isso. Se não entendeu, é preciso voltar, explicar novamente e trabalhar, tá bom? Aqui a gente não pode focar somente na leitura. Precisa também checar se houve a compreensão daquela leitura, tá certo? O quarto ponto, a entonação na leitura ajudará a compreensão, ensine desde cedo. Então, desde ali, quando saiu da barriga, desde na primeira infância ali, fazer as leituras com a pontuação correta,
se a voz é de triste, voz de triste, se a voz tem que ser uma voz que está gritando, então fazer aquela leitura gritando. Então, essa entonação, essa pontuação é muito importante e vai ajudar demais a criança a formar esse caminho dela, do caminho da roça, da compreensão da leitura, bem estruturado, para que ela saiba, quando ela começar a ler, ela saiba ler corretamente, para que ela tenha essa compreensão, tá bom? E a quinta, as estratégias para reparação da leitura são possíveis se houver checagem da compreensão. Então, é preciso que a criança perceba que ela leu ruim, que ela leu sem a pontuação, é preciso que ela perceba que ela leu uma palavra errada. Então, é preciso que ela tenha essa compreensão. E como é que ela vai ter essa compreensão? Somente a gente ensinando ela a fazer a observar se ela está fazendo da forma correta, tá bom? Então, mais uma vez, é preciso ensinar esse caminho da leitura com compreensão. Se eu não ensino, a criança não sabe aquelas 4 etapas da aprendizagem, né? Eu preciso ensinar ela para que ela saiba o que ela precisa para entender uma coisa. Então, eu preciso ensinar ela o que ela precisa saber para ter uma leitura com compreensão, tá bom, pessoal? Olha só, eu prometo vocês que eu vou estar fazendo umas lives mais curtinhas, para que eu entenda aí que tem muitas mães, muitas educadoras, outras pessoas de outras áreas também, que tem muita coisa para fazer e que umas lives mais rapidinhas, às vezes vai ser mais fácil. Então, eu prometo fazer toda terça-feira agora uma live em torno de 30 minutos, 20 minutos, para que vocês tenham acesso a algumas dicas, né? O que eu vi, o que eu vivencio aqui na prática com os meus meninos ou na escola, para que vocês também possam vivenciar aí em casa ou na vida de vocês aí profissional, tá bom? E olha, eu quero deixar aqui também, falar com vocês, que eu estou fazendo aí toda semana, com 2, 3 vezes na semana, a mentoria gratuita, onde eu tiro mais dúvidas, né? Onde eu converso com a pessoa através de uma reunião online, onde a gente vai conversar, eu vou entender as dores, vou estar dando um caminho para essa pessoa estar trabalhando com o seu aluno ou com o seu filho em casa, tá bom? Se você tem interesse nessa mentoria gratuita, o link tá aqui na minha biografia no Instagram, tá bom? É só entrar lá tá escrito eu quero uma mentoria, você vai se inscrever e logo eu entro em contato com você, tá bom? Pessoal, e aí, vocês gostaram? Se você gostou, deixa o comentário aqui depois quando eu deixar essa live salva. Envia ela para os amigos aí, para as amigas, para as pedagogas, para todos os profissionais, para que a gente possa ajudar essas crianças a ter umas leituras, não só ler, né, mas serem leitores que tenham compreensão da leitura deles, tá bom? No mais, é isso mesmo. Qualquer coisa, se vocês precisarem, eu estou aqui. Contem sempre comigo, tá bom? E ó, beijinho, fiquem com Deus e até terça-feira que vem, tá bom? Numa live eu vou ver o tema. Se vocês quiserem me enviar uma sugestão de tema aí, pode mandar, tá bom? Abraço, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.